Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Diz assim, Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Em outras traduções fala que eu sei o que vocês têm feito, que tens nome de que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Em algumas traduções fala outras palavras também. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus, igreja. E no final diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu fazer uma oração, curva a sua cabeça. Pai, Senhor, eu estou aqui nesta noite, Senhor, não para receber elogios ou aplausos. O que eu quero, Senhor, é só que o teu nome seja glorificado. E cada palavra, Senhor, que sai da minha boca, Senhor, sejam palavras divinas, inspiradas pelo Senhor. Senhor, que essas pessoas sejam tocadas pelo Senhor e através desta mensagem o teu nome seja engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém, igreja? Se tratando do ano de 2024, sobre avivamento, eu quero trazer um tema para esta mensagem: sepultamento ou avivamento. Sepultamento ou avivamento. A palavra Sardes significa aquele que fica. Vou falar um pouco sobre essa cidade. Essa cidade Sardes era uma cidade da Ásia Menor. Gravem isso. Era uma cidade importante, nunca tinha sido invadida por causa da sua posição estratégica. Era uma cidade próspera, famosa, rica, bem posicionada, só que em certo tempo, no ano de 529 a.C., esta cidade foi cercada pelo rei Sírio, e durante 14 dias ele ficou ali cercando essa cidade. E um dia ele invadiu essa cidade com seus exércitos, e ele invadiu fazendo um buraco na muralha, porque por conta dos exércitos da cidade de Sardes, eles deixaram de vigiar. Observe, é uma cidade que nunca tinha sido o quê? Invadida. Era uma cidade de uma posição estratégica, próspera, tinha fama, era uma cidade rica, cheia de glória, uma cidade que aos olhos de outras nações era bem vista, mas de repente, um certo dia, essa cidade foi invadida, porque os guardas da cidade acabaram dormindo e o Sírio, com o seu exército, cercou a cidade, ficou ali esperando o momento certo e a hora certa para invadir. Aí eles fizeram um buraco na cidade, na muralha, e entraram. Quando foram ver, a cidade já tinha sido tomada. E depois de um tempo, essa cidade foi reconstruída pelo Alexandre o Grande, mas depois também foi destruída por um terremoto no ano de 17 depois de Cristo. E depois foi reconstruída por Tibério, e ele dedicou essa cidade à deusa Cibele, que era conhecida por dar vida aos mortos. Então, quando Jesus fala que tem nome de vive, mas está morto, ele sabia o significado daquela palavra.
E além da fama, da riqueza, da prosperidade, da glória, essa cidade também tinha algo muito grande: a depravação sexual, prostituição na cidade. O pecado tinha tomado conta. Então, e o apóstolo, ou o servo João, inspirado por Deus, escreve mais uma vez, mais uma carta para uma das 7 igrejas. Neste momento era a igreja de Sardes. E os cristãos ali, você pode perceber nesse primeiro versículo, presta atenção, ó. Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas o que? Está morto. Quero chamar a atenção para você, igreja, neste primeiro ponto, que tem nome de que vive, mas está o quê? Morto. Esse primeiro ponto nós podemos enxergar a condição dos cristãos na cidade. Observe que esse versículo ele retrata muito sobre a diferença entre reputação e caráter. Observa. Vocês são cristãos, imagina os crentes de Sardes na cidade. O crente fulano, o crente beltrano, o crente ciclano. Mas como é que sabia que eles eram crentes? Orava, ia para o culto. Não tinha a Bíblia naquela hora, mas creio eu que eles falavam da palavra. Só que isso é o que? Reputação. E quem eram eles diante dos olhos de Deus? Mortos. Mais para frente eu vou falar para você o significado da palavra morto. Uma coisa que eu busquei e aprofundei. Mas olha a diferença, irmão, entre reputação e caráter. Aquilo que falamos no domingo, comentando no domingo. Irmão, somente Deus vê o nosso coração. Ser crente quando todo mundo está te vendo é fácil. Falar do amor de Deus para todo mundo, quando todo mundo está vendo, é fácil. E quando a gente está sozinho? Quem somos nós? Quer ver um exemplo? A cidade de Sardes, olha a fama, riqueza, prosperidade. Mas só quem vivia lá dentro sabe o que era a cidade. Você viu aquela cidade? Nossa, fiquei sabendo que aquela cidade é assim, 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 reputação. Mas somente quem estava lá dentro sabia o que era a cidade. Por exemplo, reputação. Certa vez Deus decidiu destruir toda a cidade de Jerusalém por conta do pecado. Aí Ezequias foi em Ezequiel que fala, deixa eu ver aqui, Ezequiel. Aí ele orou, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus falou assim, ainda que estivesse nessa cidade, Noé, Daniel e Jó, eu não destruiria, salvaria apenas somente eles. Mas por quê? O que esses homens fez que Deus salvaria somente ele, nem os seus próprios filhos? Sabe por que Deus salvaria só Noé, Daniel e Jó? Quem eram esses 3 diante dos olhos de Deus? Homens íntegros, homens retos, homens tementes, homens fiéis, que na hora que o calo apertou, na hora da provação, não arredaram o pé, mantiveram a sua fidelidade diante do Senhor. Foram homens que eram vistos por Deus. Observa, se você vê lá em Hebreus, que a Bíblia fala sobre a integridade dos homens que morreram, Isaías cortado ao meio, Balaque, Sansão. Você pode perceber que nos tempos atrás, quantos crentes, servos de Deus, morreram por causa do Evangelho. Foram martirizados, perseguidos, massacrados, humilhados, pisados, zombados, chicoteados. Aqui eles foram humilhados, mas quando chegaram lá no reino de Deus, eu creio que os anjos do Senhor fizeram um corredor assim, e só aplaudiram a chegada daqueles que serviam a Deus aqui na terra, de maneira contínua. Imagina Daniel chegando lá em cima, e aquela fileira de anjos batendo palma por Daniel, mas Daniel aqui não era ninguém, irmão, não importa quem é você aqui, o importante é quem é você diante de Deus. É isso que vale. Hoje as pessoas podem falar que você não tem chamado, hoje as pessoas podem falar que você não tem valor, mas você é importante para Deus e é isso que importa. Muitas pessoas aí fora, no púlpito, pregando, recebendo aplausos, mas irmão, quando chegar diante de Deus, apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. O importante, irmão, é a integridade. Não adianta você estar bem vestido, com gravata, falar bonito, oratória, retórica, isso não importa para Deus não, igreja. Isso não é importante para Deus não. Você está achando que quando chegar lá em cima, Deus vai te salvar porque você prega bem? Porque você fala bem? Porque você tem estudo? Não, Pedro não sabia nem falar. O homem era iletrado. E estava lá, lado a lado com o homem, com o mestre.
com Deus. Olha que Deus fala, se assentará à mesa Abraão, Isaac e Jacó. E aí, Jacó, chega aqui. E aí, Isaac, chega aqui. E aí, vem cá, Noé. Mas aqui embaixo eram pessoas desprezadas. Olha a diferença. Mas o que fez essa igreja chegar a esse estado? O que, pastor? Frieza espiritual. Os cristãos esfriaram, deixaram de vigiar, deixaram de obedecer, não se arrependeram, não se atentaram às mensagens. A frieza espiritual bateu neles. Pode perceber que aqui Deus não fala de falsos ensinos, não fala de mornidão. Aqui Jesus Cristo, Ele não está falando sobre o abandono do primeiro amor, as doutrinas de Balaão, não. Está falando que a igreja estava morta. Mas a igreja chegou a esse estado de morto espiritualmente porque se esfriou. E por que você acha que muitos crentes se esfriam? Por que muitos crentes relaxam? Sabe por quê? Porque não vigiam. Dão mais crédito às coisas do mundo do que às coisas do Senhor. Passam mais tempo na tecnologia do que meditando na mensagem, em jejum, em oração. Não é ser religioso, irmão, é manter a vigilância. Por que você acha que a cidade de Sardes foi invadida? Porque o povo não vigiou. Irmão, você pode ser a pessoa mais ungida do Espírito Santo. Se você não viaja, você cai, você desvia. Eu trabalho numa empresa onde tem pessoas que era do grupo jovem, pregava, falava em línguas e hoje está aí fora, bebendo, se prostituindo. O diabo não está preocupado, o diabo não fica procurando. Irmão, o diabo ele procura pessoas que dão brecha. E o que fez a igreja chegar a esse estado foi a frieza. Frieza o que, igreja? Espiritual. Será que a gente, às vezes, nós não estamos assim? Frios? Ah, pastor, eu estou na igreja. Isso não é sinal de uma pessoa forte espiritualmente. E além da frieza, por conta da igreja não tomar cuidado, isso levou ao quê? A morte. É que nem um exemplo, uma doença. Por exemplo, é lombar, né, irmão? Que eu tinha aqui lombar, né? Eu estava com uma dor lombar hoje, trabalhando no sacrifício. Desde terça-feira eu estava com dor aqui. Só que aí a dor começou a piorar. Aí começou a espalhar para a perna. Aí a médica falou, a mulher falou assim, que deu injeção, falou assim, ó, que se não tomasse cuidado, poderia ter travado a minha coluna e seria uma coisa pior. Aí a pessoa foi lá, tomei uma injeção, não é de uma hora para outra que vai melhorar. Mas eu fiz a primeira parte. Eu o quê? Tratei a dor. Agora imagine uma doença, que o médico dá o diagnóstico. Você está com câncer, um exemplo. Mas se você tratar esse câncer, você vai viver. Se você não tratar esse câncer, você vai o quê, igreja? Morrer. E o que você faria? Você deixaria a doença te matar ou procuraria a melhor maneira possível para se manter vivo? Você ia o quê? Lutar contra o quê? O câncer. Irmãos, por isso que muitos crentes morrem espiritualmente. Porque não se cuidam. Sabe o que significa essa palavra morto? Morto para Cristo e para o seu evangelho. Olha o peso. A diferença, por exemplo, lá em Romanos fala assim, vocês estão mortos para o pecado. Quer dizer, quando a pessoa morre para o pecado, ela não pratica mais o quê? Pecado. Ela não tem mais os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas manias. Ela não mente mais, não fofoca mais, não se prostitui mais, não vive mais no adultério, não vive na fornicação. Morreu para o pecado. Pessoa, quando a Bíblia fala aqui, vocês estão mortos, Jesus está falando, vocês estão mortos para Cristo e para o seu evangelho. Isto é o quê? Uma pessoa que se desvia, ela não vive mais a palavra. Ela morreu para Cristo. Não no sentido que a pessoa não terá oportunidade, terá. Mas se a pessoa que está lá fora morrer, ela perde o quê? A salvação. Quem está entendendo, diga amém. E é isso que Cristo está nos alertando para nós. Irmão, não espera chegar a esse estado de morte espiritual. Tem muita pessoa que está lá fora que está gemendo para voltar, mas não consegue voltar mais. Mas na igreja, você está na igreja. Você acha que você, neste momento, como é que você está diante dos olhos do Senhor? Será que você realmente está vivo espiritualmente ou está morto ainda? E Cristo me inspirou nessa mensagem para trazer para vocês. Para despertar, para um avivamento. Ou você vai ser sepultado. O que é sepultamento? Enterrar de vez. Uma pessoa que morreu sem Cristo, já não tem mais jeito. Acabou para ela.
Não tem volta. A alma vai condenada ao inferno, não tem mais volta. Sepultou e morreu para sempre. Amém, igreja? Então, só que ali na cidade de Sardes, existia alguns cristãos também que não se perderam. E para esses cristãos que não se perderam, Jesus Cristo ele dá 2 conselhos para esses cristãos que não se perderam. Imagine naquela época, irmão, onde a prostituição, a devassidão sexual, a idolatria tomava conta. Aonde aqueles que morreram espiritualmente, querendo ou não, estavam sendo exemplo, mau exemplo para outros. Eles começaram a falar, nossa, você viu fulano, estava conosco esses dias agora, já não está mais com a gente. Você viu ciclano, já não serve mais a Cristo, deixou de temer a Deus, deixou de obedecer a palavra, não vigiou e se afastou. Então essas pessoas também que mantiveram a sua integridade, estavam correndo o risco de morrer também. Você pode perceber o versículo, ó, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então tinha cristão ali que estava correndo o risco, mesmo tendo a integridade, ele estava correndo o risco de morrer espiritualmente. Aí Jesus Cristo inspira o servo João, fala assim, ó, eu te dou um conselho, qual? Ser vigilante, isto é, acorde, isto é, redobrem a vigilância, redobrem a vigilância. Imagine aí, naquela época, e hoje, irmão, para cair, para se afastar, para se esfriar, é pior do que antigamente. É pior. Se você ficar olhando para o irmão porque o irmão se afastou, você vai se afastar também. Porque se você ficar reparando que o irmão deixou de vir para a igreja, você também não vai vir. Porque vai uma coisa, a pessoa vai olhando demais. Ah, se o irmão não foi, eu acho que também não vou não. Irmão, a gente tem que redobrar a nossa vigilância. Tem que redobrar a nossa vigilância. O tempo que nós estamos gastando com Cristo. Quanto tempo você passa lendo a palavra? Quanto tempo você passa investindo a sua vida com Deus? Passa mais tempo na Netflix, WhatsApp, Instagram, fazendo história, fazendo vídeo. E quando vai pegar a palavra de Deus, não fica nem 10 minutos lendo, nem ora, nem se preocupa mais em orar de madrugada. Frieza, igreja, é assim que começa o afastamento. E o Espírito Santo de Deus está me trazendo hoje para alertar a igreja e chamar a igreja novamente a um avivamento, para que vocês despertem, para que não aconteça, irmão, o que está acontecendo hoje. Redobre a vigilância. Cuidado com quem você anda. É melhor andar sozinho do que andar com pessoa que só te leva para o caminho errado. As amizades na empresa. Às vezes você entra no escritório lá e fulano começa com piadinha maliciosa. E se você não vigiar, também você vai cair que nem eles. Na malícia, na maldade. Aí você já vai deixando o quê? De ter o temor. Ah, pastor, mas é uma brincadeira só maliciosa. Não tem... Você que pensa, irmão, é assim que começa. É assim. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, a gente tem que vigiar. É melhor sofrer retaliação e ser reconhecido por Deus do que bater palma para essa pessoa e ser irreconhecível diante de Deus. E além de redobrar a vigilância, Jesus Cristo pede para que a igreja o quê? Se fortaleça. Consolida, isto é, fortalece o que resta para morrer. Esse é outro conselho de Cristo, para que ele se fortalecesse. Eu sei que vocês estão mantendo integridade, eu sei que vocês, não é fácil, não tem sido fácil, mas se fortaleçam para que vocês o quê? Não se desviem, para que vocês também não morram espiritualmente. E hoje em dia não é diferente, irmão. Hoje em dia não é diferente. É difícil você viver num mundo onde a maldade é tomada. Mas sabe o que é o pior? É dentro da igreja. Maldade, hipocrisia, mentiras. Muitas pessoas hoje em dia, irmão, não fazem mais, às vezes, as coisas para Deus como fazia antes. A motivação, tudo isso é uma frieza. Tudo isso é algo que leva a pessoa, se ela não vigiar, ela vai se tornar igualzinha. Observe nos dias de hoje, irmão, o que está acontecendo com o evangelho. Eles não estão nem mais preocupados se a pessoa está bem ou não está bem, ou se eles querem saber só é do dinheiro. É isso que o que motiva as pessoas a pregar a mensagem. Quem está entendendo? Irmão, mas se a gente também que é pregador não vigiar, vai ser igualzinho. Por isso que a cada dia, igreja, nós temos que se fortalecer, irmão. Tem que se fortalecer, igreja.
passa mais tempo com Deus, jejua, ora. Não é ser religioso, mas são coisas fundamentais na vida cristã. Porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer por você. Às vezes eu posso jejuar por você, o pastor pode jejuar por você, mas tem coisa que é só você. Quem está entendendo? Redobrar a vigilância, se fortalecer, igreja. É preciso fazer isso, irmão. Acho que uma das coisas piores é quando você olha para uma pessoa que era crente e volta para o mundo. Perdeu o temor. Tem até um louvor, eu não sou muito de cantar não, mas tem até um louvor. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor. E tem muitas pessoas hoje em dia assim. Se esfriamos. E precisa fortalecer. Às vezes, por exemplo, coisas que eu sempre falo. Tem pessoas que nem se dá conta mais se orou ou não orou. Se vem para a igreja ou não vem. Se chega no horário ou não chega. Uma coisa que eu sempre falo. Por que para trabalhar para os outros a gente chega no horário e na igreja a gente não chega? Por quê? Porque a gente tem um temor. Não, eu tenho que chegar cedo, não posso chegar atrasado. Por quê? Porque chegar atrasado é desconta. Imagina se Deus descontasse a bênção da tua vida. Fala, se você chegou atrasado no meu culto, amanhã eu vou tirar uma bênção da tua vida. Irmão, ninguém faltava. Imagina se fosse bíblico, um exemplo, viu? Assim diz o Senhor, quem chegar atrasado na igreja e não for nos cultos, vai perder 10 dias de vida. Meu Pai do céu. Quem chegar atrasado na igreja e não for para os cultos, eu não vou abençoar mais durante um ano. Meu Pai, a vida da pessoa vai ser um inferno então. Mas por que para o homem a gente faz tudo certo? Não pode chegar atrasado, e por que chega? E por que as pessoas respeitam e para Deus não? Está entendendo às vezes esfriamento? Pode perceber as igrejas deveriam estar cheia, lotada. Não está, irmão. As pessoas estão mais atrás do que? Falsa profecia, profetada, revelação, coach. Você vai vencer. Está no pecado desgramado, mas você vai vencer. É o mundo hoje em dia, irmão. Por isso que eu falo, vigia. Fica atrás de profetada não. Coisa só boa. Irmão, Jesus não fala só coisa boa não. Jesus tem hora que ele vem com o cajado. Aí quando o pastor vem com o cajado, não gostei do que o pastor falou. Não tem que gostar, irmão. Não gostou, não tem problema. Depois você resolve com Deus, mas o pastor, profeta, ele é mensageiro de quem? De Deus. Louva a Deus, irmão. Louve a Deus porque Deus está te corrigindo. Louve a Deus que Deus está chamando a sua atenção. Louve a Deus que Deus está te repreendendo. Louve a Deus por isso. É muito fácil glorificar a Deus quando o pastor está liberando uma palavra de bênção. Então meu ano vai ser 2024. Vai ser um ano de bênção. Aí, glória a Deus. Tu não vigia não para tu ver o que vai acontecer, que nem na metade do ano você chega. Às vezes a gente está focado muito só na vitória. Mas para aqueles que estavam mortos espiritualmente, ou se você é uma pessoa que está morta espiritualmente, Jesus tem uma palavra de esperança para você. Amém, igreja? Eu não sei a situação sua espiritualmente, não sei como você está. Mas Deus ele tem uma palavra que vai alegrar o seu coração hoje. Observa que Deus, ele dá um conselho e aqui ele faz um chamado para o avivamento. Irmão, você já percebeu como Jesus não desiste de nós? Você já percebeu como ele insiste? Ele sabe quando você vai errar, ele sabe quando você vai pecar, ele sabe quantas vezes você cai, mas ele nunca desiste de nós. O fato de ele dar o conselho, e aqui nesse terceiro ponto, ele faz uma chamada para o avivamento. Eu sei que vocês estão mortos. Aos meus olhos, diante do Senhor, vocês estão mortos para Cristo e para o Evangelho. Quer dizer, vocês não estão vivendo mais para mim. Mas estou chamando vocês agora para um avivamento. E para que aquela igreja voltasse a ser igreja forte, viva, temente, eles precisavam, versículo 3, voltar ao passado. Lembra-te, observa, lembra-te, isso Jesus está chamando ele para ele lembrar, isto é, voltar ao passado. Você já percebeu, quem já ouviu aquele ditado? Peraí, tomar água aqui, minha garganta está ficando seca já. Aquele ditado, esquece o passado, sim ou não?
Esquece isso. Se você ficar lembrando do passado, você vai piorar. Mas no sentido religioso, não. Às vezes é necessário, para a gente alcançar um avivamento, voltarmos, sermos o que éramos antes, é preciso o quê? Lembrar lá atrás. Do quê? Do que receberam. Lembra-te, pois, que tem recebido. Como assim? As oportunidades, as experiências, os milagres que eles... Irmão, milagres, experiências são maneiras que Deus usa para cuidar e mostrar que está conosco. E às vezes, irmão, é necessário, por exemplo, na sua caminhada com fé, pastor, às vezes dá vontade de desistir. Dá ou não dá? Ajuda a igreja. Às vezes, na nossa caminhada com Cristo, dá vontade de desistir? Dá ou não dá? Mas procura lembrar quantas vezes Cristo não te abandonou. E por que vai abandonar? Porque, pastor, eu estou decidido a não ir mais para a igreja. Tá, antes de você fazer isso, procure lembrar o que Jesus já fez por você até aqui. Quantas vezes Ele te livrou de acidente que você nem sequer teve noção que Ele te guardou? Quantas vezes você estava doente que você não sabia que Deus te curou? Antes de você querer abandonar Jesus por alguma coisa que falaram ou fizeram, procura lembrar o que Ele já fez por você. Quantas vezes você pediu para Ele te ajudar em certos momentos que ninguém estava te ajudando e Ele estendeu a mão dele sobre a tua vida? Pensa bem, irmão. As experiência não salva, mas, irmão, experiência na vida de um cristão é fundamental. E além de fazer eles lembrar do que receberam, lembra do que vocês ouviram. Quantas vezes você viu os apóstolos pregando, igreja? Isso serve para mim e para você. Quantas vezes o pastor Fernando pregou coisas aqui, há 4 anos pregando, outros pregadores. Quantas vezes você já ouviu falar assim, obedece. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Então, às vezes, irmão, a pessoa que quer um avivamento, ela tem que procurar voltar ao passado e lembrar do que recebeu e lembrar do que ouviram. Lembrar disso aqui, a palavra. Meditar, falar, poxa, a palavra diz isso, isso e isso. A Bíblia fala que no fim dos tempos, nós deveríamos se congregar mais ainda. Como o tempo se aproxima, deveríamos ir mais à igreja. E além de voltar ao passado, ele chama uma volta urgente. Que volta urgente é essa, pastor? Versículo 3, Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrependa. E está chamando o quê? A obediência. Ele estava chamando a igreja para voltar a obedecer e se arrepender. Arrependimento, igreja, não é um sentimento. Eu pequei aqui, me arrependo, e depois a pessoa faz de volta. Não, isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é quando a pessoa olha para frente, reconhece os seus erros e muda as suas atitudes. Isso é se arrepender. Arrependimento é quando a pessoa, poxa, foi a maior decisão da minha vida ter feito isso. O maior erro da minha vida foi isso. Então Senhor, eu me arrependo. E a partir de hoje eu não vou fazer mais. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Irmão, aqui ninguém é criança. Tem coisas que as pessoas não precisam falar mais para ela. Ela sabe o que é certo e sabe o que é errado. Nós precisamos voltar, fazer uma volta urgente para a palavra, obedecer, irmão, obediência. Porque se a pessoa não estiver na presença de Deus, não estiver obedecendo, irmão, a pessoa não vai alcançar nada na vida dela. Vai ser um crente, é um morto vivo dentro da igreja. Vivo no corpo, mas um morto em relação a Deus está morto espiritualmente já. Que nem a irmã falou, você não sabe quando Cristo vai te chamar. Sabe que dia que você vai morrer? Quando a pessoa está bem com Deus, quando a pessoa está firme na presença de Deus, ela tem o dia certo de Jesus levar ela. Se a pessoa não tiver, irmão, é que nem fala em Hebreus 9:23. A um homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Juízo. A pessoa vai para o céu, morreu com Cristo. Se não se arrependeu, não se consertou, vai para o inferno. Infelizmente, irmão. Quem está tendo, diga amém. É que nem um cantor aí, gospel. Irmão, eu estava cantando, louvando, levantou o braço e morreu. Aí os familiares falaram assim, eu não sei o que aconteceu. Por quê? Porque não encontramos nada de indício de alguma doença. Irmão, aquele homem foi direto para a glória. Foi direto, irmão. Passagem direta.
Ah, por que morreu tão cedo? Isaías fala, porque às vezes Deus recolhe para guardar do mal. Tem pessoas que Deus guarda antes, quem não queria ir antes? No mundo que a gente vive, é melhor ir antes, irmão. Nos dias de hoje, é melhor ir antes. Deus, ele guarda para que a pessoa não se perca. E a Bíblia fala assim que, às vezes a Bíblia fala assim, né, que Deus não tem prazer na morte dos seus. Sabe o que significa essa palavra prazer? Deus, ele não fica feliz quando um dos seus servos morre, porque poderia fazer muito mais. Vamos supor que Deus leva o pastor, um exemplo, com 39 anos. Deus não vai se alegrar com a minha morte. Por mais que ele me leve para o céu, ele não vai se alegrar. Por quê? Porque eu poderia dar muito mais para o reino do que morrer agora. Então, igreja, olha esse chamado, avivamento, irmão, não é aquela coisa, ficar pulando, rodando, não. Avivamento, que nem o pastor ensinou, é um despertar, é a pessoa voltar ao que era antes, é até melhor. Não, o ano passado eu era assim, mas a partir deste ano eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou me entregar mais, eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais. Avivamento é isso. Acontece um despertar na pessoa. Vou evangelizar, não vou colocar barreiras para ir para a igreja. Pastor, está chovendo, não tem problema, eu vou de guarda-chuva, não é canivete, não vou morrer. Está frio, coloca blusa. A pessoa não vai colocar empecilho, a pessoa vai voltar a ter aquele temor, a reverência, a palavra, ela vai se esforçar para não pecar contra Deus, para obedecer. Isso é um avivamento, não é rodar não, irmão. Irmãos, as pessoas têm que entender que avivamento, o evangelho não é rodar, não é pular não. O evangelho é algo simples. Por isso que hoje em dia as pessoas estão mais convencidas do que convertidas. Às vezes não adianta uma igreja estar lotada, entupida de gente, mas o povo está tudo perturbado. Cristo, ele quer que todos sejam salvos, mas para ele o que importa é a qualidade. O que importa para Cristo é crente, irmão. Pessoas crentes que acreditam, que buscam temer, reverenciar, pessoas que não se contaminam com o mundo, irmão. Jesus está procurando pessoas assim, ó, que não se contaminam, que não se prostram. Jesus está procurando pessoas assim. Então, igreja, nesta noite, irmão, a partir de hoje, procura um avivamento na tua vida. Sai por esta porta dessa igreja, saia diferente. Que esta palavra fica cravada no seu coração hoje, igreja. Quando você chegar na sua casa, a partir de hoje, você assim. Aí se você, o que acontece se você botar brasa no fogo? O que acontece, igreja? O que acontece se você botar lá a lenha? O que acontece? Vai crescer. Então assim é a nossa vida espiritual. Se você alimentar o seu espírito, você vai crescer espiritualmente. A pessoa não vai botar mais empecilho, ela vai orar mais, buscar mais de madrugada. Eu tenho certeza, igreja, que este ano vai ser algo diferente na tua vida, se você buscar um avivamento, irmão. Mas depende de você. Fica de pé, igreja. Depende de você, depende de mim.